Tiago 3,13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Números 12. Nós vamos hoje conversar sobre a história de 3 irmãos, Miriam, Arão e Moisés, que estavam à frente do ministério, que eram irmãos de sangue, irmãos também, como filhos de Deus. E o Senhor quer pontuar para nós algumas lições, que não só para a sua vida, mas para onde você for. Hoje é o primeiro dia da semana. Para onde você for, o Senhor quer te usar como instrumento de bênção. O Senhor quer te usar como pacificador. O Senhor quer te usar como um instrumento de misericórdia e de conciliação, reconciliação. E a palavra do Senhor diz assim, Números 12: falaram e começaram a criticar Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que morava, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós 3, saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, já que é fiel, e a quem toda a minha casa está confiada. E em outras versões, já que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se. E a nuvem se afastou da tenda, e eis que Miriam estava leprosa como a neve. E olhou Arão para a irmã, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, ah, Senhor meu, ora que não consideres este pecado, pois temos nos comportado insensatamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe tem a metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, eu te suplico que a cures. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias, fora do arraial, e depois a recolham. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu antes do seu retorno. E o povo não partiu enquanto ela não voltou. Porém, depois o povo partiu de Azerotos. Irmãos, é tremendo, não é essa palavra? E o Senhor pontuou para mim essa semana essa palavra. E eu confesso para os irmãos que não foi uma semana fácil. Porque quando a gente lê uma palavra dessa, a gente é confrontado com o nosso próprio coração. Nós
rememoramos e visitamos lugares que nós erramos o alvo, que nós falhamos, que nós pecamos, que nós negligenciamos e que nós desobedecemos o nosso Deus. E que situação terrível se estabelece aqui nesse momento. Miriam, irmã de Moisés, que viu tudo que Moisés passou. A perseguição que esse menino passou desde o ventre. Tudo aquilo que ele passou na barriga da mãe dele. Sentindo as emoções, as inseguranças que a sua mãe sentia. Porque Moisés veio num tempo que ele estava sentenciado à morte. Não só ele, mas todos os do sexo masculino. E Miriam foi um instrumento de Deus na vida do seu irmão, para que ele pudesse ser salvo das águas. E ela teve uma participação direta e muito importante para a preservação daquele libertador. Arão, por outro lado, foi alguém que Deus permitiu que estivesse ao lado de Moisés, para que pudesse ir com Moisés até o Egito, para realizar o que o Senhor queria que ele realizasse. E aqui eu quero dizer que nós somos acostumados com pessoas que vêm de baixo, que vêm do nada, que Deus levanta do monturo e faz assentar entre os príncipes, e que coloca em lugares altos. Mas com Moisés foi diferente, porque Moisés percorreu o caminho inverso. E muitos homens e mulheres que Deus tem levantado, Deus tem permitido fazer o caminho inverso, porque Deus não quer que o seu povo se perca no orgulho. E eu tenho entendido que todas as pessoas que se deixam dominar pela soberba, pelo olhar altivo, pelo orgulho, pela autossuficiência, pela própria justiça, eles estão fadados a fracassar e a naufragar. E Satanás e os seus demônios usam pessoas e a nossa própria carne, o nosso próprio coração enganoso, quer nos levar para um lugar da gente se orgulhar. E Deus permitiu uma desconstrução na vida de Moisés. E Deus permitiu uma desconstrução na vida de Davi. E Deus permitiu uma desconstrução na vida de Paulo. E Deus permite desconstruções na nossa vida. E aquele homem, ele sai do palácio. Aquele homem foi ensinado no maior ensino, da melhor escola, as línguas, o que era de melhor. Ele conheceu, ele viveu, ele experimentou. Mas um dia, ele se deixou levar pela sua emoção. Ele se deixou levar pelo apelo do sangue, sabe por quê? Porque a gente toma as dores dos nossos parentes. O sangue fala alto. A cultura fala alto. E mesmo Deus tendo estabelecido que Moisés seria um libertador, ele se perde nas suas emoções. O sangue fala mais alto. E ele mata um egípcio. E ele foge. E Deus permite na nossa vida nós sermos traídos pela nossa emoção. E eu quero te dizer que Deus não quer que você sucumba às suas emoções. Que Deus não quer que você sucumba aos apelos da sua família de origem, do seu sangue que fala mais alto. Sabe por quê? Porque nós que servimos ao Senhor em espírito e verdade, a igreja dentro da igreja, porque dentro da igreja existe a igreja de Jesus. Cada vez o caminho vai ficar mais estreito. E talvez você vai passar por momentos que a sua família, os seus parentes vão te virar as costas. Porque Deus vai requerer de você posicionamentos e que você vai ter que escolher. Porque o nosso arrazoado,
é com Jesus. Quem é a rocha que nós firmamos o nosso pé? É Jesus. O evangelho que proferimos, que estudamos, que meditamos, é o evangelho do Senhor Jesus. Não é o evangelho prostituído pelas instituições religiosas, por homens e mulheres guiados por ensinos de demônios, por ensinos de velhas caducas, por ensinos de falsos profetas que massageiam o nosso ego e a gente gosta. Se você quer servir Jesus em espírito e em verdade, o caminho vai ficar cada dia mais estreito, porque a porta, ela é estreita. E sabe o que aconteceu? Deus um dia, depois de 40 anos que Moisés estava num deserto, num lugar de morte, num lugar de esquecimento, num lugar que não havia, que ele estava escondido, que todos os seus sonhos, que tudo que ele estudou, que tudo que ele aprendeu, que tudo aquilo que ele podia se gloriar, não era nada naquele deserto. Deus, chegou o Kairos de Deus. Não o Cronos, mas o Kairos. Chegou o tempo de Deus. E a Bíblia diz que Moisés, ele estava pastoreando ovelhas. E ele resolve fazer uma conversão. E ele resolve retornar para um lugar, para o Monte Horebe. Irmãos, e toda vez que você se voltar para o Senhor, em arrependimento, em frutos dignos de arrependimento, em buscar ao Senhor, com lágrimas, com clamor, o Senhor vai se manifestar. E Moisés, ele vai com as suas ovelhas, ele muda o percurso, e Êxodo 3 fala isso. E ele vai em direção ao Monte Horebe, e ali ele vê uma manifestação de Deus. E Deus manifestou numa árvore pequena, sem fruto. Mas Moisés percebeu que ali havia um fogo que não queimava. Irmãos, o fogo de Deus que nos santifica e nos purifica, ele não nos mata. Ele nos amolece. Ele nos quebranta, Ele nos humilha, Ele nos faz enxergar o nosso coração, Ele nos faz compreender que a gente quer, que a gente sabe, mas que a gente não dá conta de romper, se não for na força do Espírito Santo de Deus. E Deus falou com Moisés, e eu quero te dizer que Deus não te conhece pelo nome da sua família. Deus não te chama por apelidos. Nós estamos muito acostumados a ir para as escolas, e aí tem os que tem os nomes bonitos, e aí é o fulano de tal, a Beltrana de tal. Deus falou, Moisés, Moisés. É o primeiro nome, não é o apelido. Deus nos chama pelo nome. E Deus chamou Moisés 2 vezes, e ele só falou para Deus, eis-me aqui. E Deus falou para ele, eu sou o Deus do Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó, e eu sou o Deus do seu pai. E Deus falou, eu tenho ouvido o lamento e o clamor do meu povo, e eu me levantei e vim em favor do meu povo. Irmãos, Deus vem em favor do seu povo através de você e através de mim. Deus pode fazer prodígios e maravilhas com a sua palavra, através dos seus anjos, porque Ele é grande em força e forte em poder, Ele pode, mas Ele escolhe, a Francis Lane escolhe você como canal, como luz do mundo, para iluminar trevas, e como sal da terra, para conservar o que está perdido. Porque sal é para conservar, porque sem o sal, há putrefação, as coisas se perdem. E Deus fala, Moisés, eu
resolvi descer. E Moisés falou para ele: Deus, eu não sou capaz. Eles não vão me dar ouvidos. E quantos pregadores, quantos servos do Senhor, ministros da palavra, que Deus tem tratado, porque o Senhor vai cobrar de quem ministra a palavra com mais rigor, como diz Tiago 3, não se engane. E a palavra que nós ministramos, o Senhor nos trata, porque é muito sério. E Moisés falou: Senhor, eu não sou capaz, eles não vão me dar ouvidos. E Deus falou para ele, Deus não respondeu, Deus não adulou ele. Deus falou assim para ele: eu estarei com você. Irmãos, eu tenho percebido, eu tenho passado dias e essa palavra tem queimado no meu coração. O que nós precisamos é a presença de Deus. E a presença de Deus está onde Deus deseja que estejamos. No propósito que o Pai estabeleceu para cada um de nós nesse tempo. Como luz e sal na vida de pessoas que nós convivemos. Aonde o Senhor nos plantou. E Deus falou para ele: eu vou estar com você. Ele não prometeu que ia ser fácil. Mas ele prometeu a sua presença. E a presença de Deus está no lugar da obediência, da submissão, da renúncia, da atitude de servo, de se esvaziar, de adorar nos momentos de dor, de não querer o lugar que Deus não tem para você. Porque essa história, e a história de Tiago, ela fala de corações, de homens e mulheres, que olham o que é do outro e cobiça, e inveja, e tem ciúme. E se eu não posso ter, eu faço o possível para atrapalhar bastante. E às vezes, nem amiga eu sou dos outros, mas eu me alio a essas pessoas para ser tropeço na vida dos libertadores que Deus levantou. E Deus permitiu que Arão fosse com Moisés, porque Moisés, ele tinha deficiência para falar. Meu irmão, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. É na sua fraqueza que o Senhor há de manifestar o seu poder e a sua glória. E eu acredito que Deus amou quando Moisés falou para ele: eu não consigo, eu não sei. Moisés conhecia o Egito, Moisés morou no palácio, Moisés conhecia o faraó, mas ele falou: Deus, eu não sei, eu não posso. Mas Deus permitiu que o irmão dele fosse com ele, esteve com ele nos momentos que o Senhor falava. Mas ao mesmo tempo o coração do faraó se endurecia e Deus sabia. E Deus sabe de todas as coisas. E sabe o que aconteceu? Chega um momento que o povo sai do Egito. E eu quero compartilhar uma coisa com vocês que o Senhor me ensinou. Quando Deus chamou Moisés, em Êxodo 3, ele falou: você vai saber que foi eu que falei, que eu estou nesse negócio, que eu sou com você, quando você tirar o meu povo do Egito, e foi uma caminhada de 3 dias, e eles me adorarem. Toda obra que tem nome de coisa de Deus, que o homem é glorificado, que a honra, a glória, o louvor, as vidas, as ovelhas, os discípulos não são feitos em nome de Jesus, Deus não está nisso. Deus não está. E Deus falou para Moisés: sabe como você vai saber que eu estou? Quando o povo sair e me adorar. E Jesus um dia, em Mateus 28, ele falou: ide. Ide, irmãos, é imperativo, é ordem. Não tem questionamento.
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho dito. Quem tem dito? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Moisés foi naquele Egito, tirar o povo de lá, do meio da idolatria, do meio de uma nação politeísta, do meio da maior potência do mundo, onde não havia falta de nada, onde eles eram modernos na arquitetura, na língua, nas pinturas, em tudo. Mas Deus tirou o seu povo de lá. E Deus falou, eu vou estar no negócio, você vai saber que sou eu, porque o povo vai sair e vai prestar culto a mim. Então, é uma exortação para mim e para você. Os discípulos são de Jesus. A glória é de Jesus. Cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. E chega um momento de família. E eles eram no ministério, envolvidos no ministério, profeta. Arão era sacerdote. Miriam profetizava. Mas chegou um momento que eles reprovaram uma atitude de Moisés. Foi casar com essa mulher? Irmãos, e quantos de nós, como igreja do Senhor, nós temos reprovado os nossos irmãos pelas suas escolhas? Nós somos contra o aborto, nós matamos pessoas com as nossas palavras. Nós envergonhamos o nome de Jesus pelo nosso discurso de ódio. Nós usamos a Bíblia de acordo ao nosso querer e à nossa vontade. Muitas vezes o nome de Jesus está sendo blasfemado. Porque o arrazoado de Jesus é com a sua igreja. E sabe o que aconteceu? Eles criticaram, eles reprovaram a atitude de Moisés de ter casado com aquela mulher. Só que no fundo, a boca fala do que está cheio o coração. Tiago no início fala, eu não li, diz que o homem que ele não peca em palavras, ele é perfeito. Um navio é controlado por um leme pequeno. Uma pequena faísca faz uma mata pegar fogo. E a nossa língua, ela destrói pessoas. Ela destrói a possibilidade do Senhor salvar vidas, resgatar vidas das garras de Satanás, do Egito, da opressão, do cativeiro. Pelo que a gente fala. E no fundo, o que havia no coração de Miriam e Arão era inveja, era cobiça. Quantas pessoas têm andado conosco, nos ajudaram em muitas coisas, mas depois a história vira, como aconteceu com Arão, Miriam e Moisés, porque eles foram bênção na vida do irmão, mas chegou um momento que o negócio, Deus não gostou. Irmãos, e a Bíblia diz que Deus ouviu o que eles falaram. Não parece uma coisa simples? Deus ouviu, e Deus tem ouvido o que nós, como igreja, temos falado. E Deus, mais do que depressa, Ele chamou os três.
E quando Deus chamou os três, ele conversou com Arão e Miriam e falou: olha, existe profeta. E profeta eu falo em visão, profeta eu falo em sonho, mas esse aí, Deus começou a validar Moisés. Esse aí, eu converso com ele face a face. Ele me conhece. Quer ter intimidade com Deus? Ama mais a presença de Deus? Quer a intimidade com Deus? Deixa Deus pegar você do palácio e te levar para o anonimato e tratar o seu caráter e quebrar você, o seu orgulho. Porque Satanás quer nos destruir todo dia, sabe onde? No orgulho. E ele vai tentar todos os homens e mulheres que têm palavras proféticas, que têm autoridade de Deus, ele vai tentar passar rasteira no orgulho. Cuidado, cuidado. E a gente fica olhando só os pecados de adultério, só os pecados de fornicação, só os pecados de lascívia, de moralidade. Cuidado com o orgulho. Jó 41 fala que Leviatã, Satanás, o orgulho, ele domina sobre todos os orgulhosos. Então cuidado, pede para Deus tratar o seu coração. E a Bíblia diz que Deus irou. Você acha que Deus não ira? Deus ira, é uma das faces de Deus. E a outra face de Deus é santidade. A outra face de Deus é Pai. E quem é Deus? Que nome eu ponho a Deus? Eu sou o que sou. Ele é o que você precisa. Ele é aquele que sustenta todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Deus ama pessoas. Se Deus não amasse pessoas, Ele não teria enviado o que Ele tinha de mais precioso, que era o Filho dEle. A Bíblia diz que vai chegar o dia que Deus vai julgar, mas que Jesus veio para salvar. E Jesus nesse tempo quer salvar, e quer salvar através de você. Então se posicione em nome de Jesus. Como Deus quer, como o Sermão do Monte ensina, como Jesus ensina. É a forma que Deus quer que nós posicionemos. A gente acha que essa história é uma história que ficou lá em Números 12. Arão, Miriam e Moisés. Não, essa é a história do coração enganoso da Francis Lane. Essa é a sua história. E o Senhor quer tratar. E o Senhor quer transformar. E o Senhor quer nos quebrantar. E o Senhor quer nos ensinar a não nos defendermos. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Não seja dono de coisa alguma. Nunca se defenda. E Moisés, que matou, sabe o que ele fez? Ele não falou nada. Ele não argumentou. Ele não falou: Deus, manda fogo nesses irmãos meu canseira. Ele não fez isso. Sabe por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Ele conhecia a Deus. Não de conhecimento intelectual de mente, mas de andar com Deus. Irmãos, a intimidade que Moisés tinha, ele era um homem que ter intimidade com Deus, você tem que renunciar a muita coisa. Ele ficou na dispensação de Deus muitos dias sem comer. Ele abriu mão de estar com a sua esposa. Ele abriu mão de dormir para estar na presença de Deus. Por ele, não era por ele não. Para ter fama, não. Em favor do povo. E para ser um libertador, você precisa amar pessoas mais do que você mesmo. Porque o Senhor nos chama para a gente servir. O Senhor nos chama para a gente amar gente que a gente não quer amar. O Senhor nos chama para a gente andar 2 milhas com quem você não quer andar 50 centímetros, você não quer andar. O Senhor nos chama. O Senhor nos chama para a gente ser capacitado pelo Espírito Santo
a cabeça cheia de óleo e o cálice transbordante de alegria, de louvor, de contentamento, porque nós somos um povo descontente. O nosso coração sempre quer nos levar para um lugar da gente ser descontente, de achar o que o outro tem, o ministério que o outro tem, a projeção que o outro tem é a mais. A gente é descontente. E Deus quer que a gente tenha alegria e seja grato por tudo que Ele nos deu. E Moisés, quando viu a maneira como seus irmãos estavam, ele não se defendeu. Você sabe por quê? Porque a presença de Deus nos transforma. Acompanhe a história de Moisés e você vê que Moisés não matou gente, mas acompanhe a história que Moisés não se defendeu mais. Acompanhe a história que nos momentos de perigo, de perseguição, de desrespeito, porque o povo de Deus é um povo que desrespeita seus líderes, um povo obstinado, um povo rebelde, um povo murmurador. Moisés se calava e se prostrava diante de Deus e Deus agia, do jeito dele, mas ele não se defendia, ele aprendeu. Ele esvaziou. Irmãos, esvaziar dói. Por quê? Porque esvaziar é morrer para o nosso ego, para a nossa vontade, para o jeito que a gente acha que é certo. E Moisés morreu para o ego dele de uma tal forma que ele falou: Deus, eu não sou capaz. E nós precisamos chegar nesse lugar. Deus, eu não sou capaz. Irmãos, e verdadeiramente nós não somos capazes de convencer nosso marido, nossa esposa, nossos filhos adolescentes, os nossos irmãos, os nossos parentes. Nós compartilhamos a palavra, mas é o Espírito Santo de Deus que faz a obra. É Ele que faz a obra. E naquele momento a ira do Senhor se acende e a presença de Deus sai. E ela fica leprosa. Pecado. O pecado é uma lepra na nossa vida. Sabe por quê? Porque nos deixa insensíveis. A lepra é uma doença que as pessoas perdem o tato. Às vezes está queimando o dedo no fogo, não vê, porque perdeu a sensibilidade. E o pecado faz isso na nossa vida. E ela ficou leprosa. Ela foi banida. Deus, Ele orientou Moisés no que fazer. Deus deu exemplo para Moisés. Moisés, se fosse um aborto na barriga da mãe, aconteceria de tal forma. Então, 7 dias, ela ficou à parte, segregada. Ela ficou banida. E o mais interessante é que quando alguém no corpo de Cristo sofre, peca, o corpo de Cristo sofre. Parou, irmão. O povo não andou. O povo ficou no acampamento. Não houve movimento, não houve progresso, não houve prosperidade, não houve crescimento. Estagnou. Por causa do pecado de Miriam, de tocar no servo do Senhor. Eu quero compartilhar com você 2 coisas. Não preocupa com o servo de Deus, de confrontar. Quem confronta, quem trata o ungido de Deus, é o próprio Deus. E segundo, respeite a unção dos servos, das servas do Senhor. Respeite a unção. Davi respeitou. Você pode estar com risco de morte, mas, irmão, em nome de Jesus, siga a palavra de Deus. Faça como Davi fez, nivela por cima. Tenha hombridade. Seja fiel, como Provérbios 3 fala, que nós devemos atar um colar no pescoço. Sabe qual que é esse colar? Fidelidade. Lealdade. Seja leal, seja fiel, jure com dano próprio.
Porque foi isso que Jesus ensinou. Mas isso bate contra as doutrinas que estão sendo pregadas, e nós somos bombardeados todo dia. E se nós não voltarmos para a palavra, nós vamos sucumbir. Nós precisamos buscar a palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos não desviar da palavra de Deus nem para a direita nem para a esquerda. Agora foi uma demonstração de graça. E é do Deus do Antigo Testamento. Ela retornou para o arraial depois de 7 dias. Ela foi alcançada com perdão. Ela foi alcançada com graça. Ela foi reconduzida para o meio do povo de Deus. O Deus do Antigo Testamento, manifestando graça em favor daquela mulher, daquela irmã de sangue e irmã no reino de Deus, que cobiçou, que falou mal do irmão, que era irmão, mas era servo de Deus. Irmãos, e sabe o que aconteceu? Arão pediu, Moisés, intercede por Miriam, porque nós reconhecemos que nós procedemos loucamente. Nós falamos o que nós não devíamos falar. Irmãos, nós precisamos confessar. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, em seus efeitos, a oração de um justo. E Moisés, ele não negou orar. Ele podia. Ele orou. Para que, ela falou, Deus, ele falou, Deus, cura minha irmã. Irmãos, eu não sei o que o Senhor requer de você. Mas o Senhor nos leva no limite para ver se a gente ama Ele de verdade. E como que eu amo Deus de verdade? Amando a pastora Lu, amando e respeitando o pastor Osiel, amando e respeitando cada um dos meus irmãos. Eu quero dizer aqui que nós temos limites. Cada um de nós tem uma história de dor, de sofrimento, de perdas. Os homens e mulheres que ministram sobre esta igreja, sobre a sua vida, são homens e mulheres de dores. Homens e mulheres de perdas, homens e mulheres de desertos, homens e mulheres que têm andado com Deus, que têm sido livrados da boca do leão, que têm experimentado graça sobre graça, que têm sido abraçados porque Deus quer salvar, Jesus quer salvar, Jesus quer restaurar, Jesus quer forjar em nós um novo homem parecido com Cristo. Irmãos, não seja pedra de tropeço. Irmãos, não se coloque no caminho de pessoas que Jesus está tentando arrebanhar pelo Espírito Santo. E a gente traz escândalo com a nossa atitude. Aprenda a perder. Perdoar é perder. Amar é renunciar. O Evangelho de Jesus é um evangelho de servir. O Evangelho de Jesus requer de nós que a gente abandone o que ficou para trás, desapegue do que ficou para trás e prossiga para o alvo, que é o quê? A vida eterna. Para conquistar aquilo que nós já fomos conquistados, para arrebanhar pessoas, para que elas venham ver a glória de Jesus em nós, para que elas venham olhar em nós e falar, gente, mas Moisés matou o egípcio, mas agora eu ataquei, eu cuspi, eu difamei, ele não reagiu. O que aconteceu com esse homem? Deus. E Deus validou Moisés, Deus falou, o homem mais manso em toda a terra. Sabe por quê? Desfrutar a presença de Deus, ir para o deserto. Ir para o deserto. O palácio encheu ele de muita coisa. Até de força para matar o egípcio, em nome de Deus. Quantas pessoas têm matado? Quantos pastores se levantaram de ontem para hoje
para matar a reputação de outros pastores em nome de Deus, Deus não está nisso. Deus não está. Se para eu conseguir um ministério, para eu conseguir um cargo, para eu conseguir algo que eu quero, eu tenho que deixar pessoas mortas para trás, Deus não está nisso. Deus não está. Deus não está. Irmãos, eu estou pregando entristecida. Eu estou pregando com vergonha. Eu estou pregando na força do Espírito Santo, mas falando, Senhor, a gente fala, mas o povo não dá crédito. O povo gosta de falsos profetas que massageiam o ego. O Senhor vai requerer de nós. E eu tenho uma teoria minha, que o silêncio de Deus fala muito. Quando a gente chegar na presença de Deus, talvez ele não vai precisar falar nada. Porque a glória dele, a beleza dele, a santidade dele, a pureza dele, vai mostrar nossa maldade, os homicídios que a gente tem cometido, as pessoas que falam, ora por mim, a gente não ora. Pessoas que não falam como nós falamos, não vestem como nós vestimos, e nós desprezamos. Por isso que nós somos um povo doente. Porque doença da alma reflete no corpo. E eu já dei meu testemunho para quem quiser escutar, tem lá no Facebook. Eu fiquei doente da minha perna. Porque eu não conseguia perdoar. Porque eu achava que Deus tinha que me honrar porque eu era uma boa funcionária. Porque eu não podia perder, mas Deus nos chama para perder. E enquanto eu não perdoei, enquanto o Espírito Santo não falou comigo, você pecou também. Porque não é errar, irmãos, é pecar contra Deus. Porque quando a gente guarda mágoa de pessoas, quando a gente compete com pessoas, quando a gente tem ódio de pessoas, quando a gente tem restrição de pessoas, nós estamos pecando contra a santidade de Deus. E eu só sarei depois que eu perdoei. O que está doendo em você? Sua coluna, seu estômago, sua perna, sua consciência, que você parou de dormir, tem que dormir por efeito de remédio. Ou às vezes não dói mais nada, já virou lepra igual a Miriam. Perdeu a sensibilidade. O Senhor quer tratar. Talvez, irmãos, essa palavra não seja para nenhum de vocês, seja para mim. Porque eu estou pregando para mim também. Mas talvez Deus vai usar algo que eu disse aqui para você ministrar na vida de alguém. Porque eu não vou aonde Deus quer que você vá. Deus não me chamou para usurpar seu lugar. Eu não vou. Eu não vou evangelizar, eu não vou pregar, eu não vou ministrar, eu não vou pôr a mão sobre pessoas que Deus te confiou. Deus não me chamou para espalhar, Deus me juntou, me chamou para agregar, para ter comunhão. E eu desejo que Deus levante nesse tempo homens como Barnabé, com o espírito de Barnabé, que ajudem os Paulos. Eu desejo que Deus levante. Eu não gosto muito de falar de passado e nem quero, mas eu vou falar aqui. Eu já fui corredora. E eu quero pedir perdão em público, porque eu escandalizava com a competição. Mas eles não estão errados, eles estão certos. Sabe por quê, pastora? Corrida de rua, esporte é lugar de competição. Eles estão certinho. Lugar de treino, de performance, da gente competir, da gente querer vencer o outro. Mas igreja não é lugar, não. Nós somos de Jesus. Nós somos de Jesus. Nós servimos Jesus. Então, essa história de Moisés, ela nos ensina muito. E Moisés, ele orou. Irmãos, talvez a sua vitória, ela está a um passo de você orar por aquele que te difama.
de orar por aquele que você pede perdão, e ele aproveita da sua fraqueza e sai te detonando na igreja, na cidade, diante de todas as pessoas. Mas Deus espera que você ore e abençoe. A Bíblia diz que Deus requereu de Jó orar pelos seus amigos. E ele orou. E depois a Bíblia diz que os seus amigos vieram consolar ele. E com certeza até ajudar financeiramente. Nós precisamos de gente. Nós somos gente. Nós precisamos da igreja. Quantas pessoas tem na minha história, quantas vigílias, quantas reuniões de círculo de oração, quantos pastores que têm contribuído para alicerçar minha vida, porque nós somos um corpo, nós precisamos uns dos outros. E eu agradeço a Deus por esta igreja. Eu agradeço a Deus por esta igreja. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor. Eu agradeço a Deus pela vida da pastora, que já me abençoou numa vigília aqui. E eu agradeço por cada irmão. E aonde você vá, quando você sair dessa porta, você vai ser bombardeado. Às vezes de frustração, da sua carne, de ódio, de ressentimento. Mas irmão, anda conforme a palavra de Deus ensina. Como Jesus quer que a gente ensina. Você é cidadão do céu. Aprende a perder. Aprende a suportar os irmãos em amor. A Bíblia fala que a gente tem que suportar. Se não tivesse que suportar, estaria na Bíblia, pastora? Não estaria. Irmãos, a gente tem que suportar. E suportar é difícil. E se Deus colocar na sua vida, você interceder por um inimigo, por uma pessoa que se levantou contra seu inimigo, que não gosta de você, que não quer você onde a pessoa está, que vê você, irmão, ora e abençoa, porque Jesus nos ensinou isso. Moisés fez isso, Jó fez isso, Davi fez isso. Ele ia morrer, mas ele não tocava no ungido de Deus. Servo de Deus, servo de Cristo, anda nessa toada. Anda com nobreza. Porque o nobre, ele projeta coisas nobres. E na sua nobreza,